Convido você a abrir a sua Bíblia lá no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 17. Profeta Jeremias, capítulo de número 17. Nós vamos ler a partir do versículo de número 5 até o verso de número 10. Jeremias 17, de 5 a 10. Pensamentos de sabedoria. Assim diz o Senhor: maldito aquele que confia no ser humano, que faz da carne mortal o seu braço, e cuja coração se desvia do Senhor, porque ele será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Pelo contrário, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes. O ano da seca não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Eu, Senhor, sondo o coração e provo os pensamentos para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Enganoso é o coração. O tema da nossa mensagem desta noite é cuidados com o coração, em busca da sabedoria. Coração, como sabemos, é um órgão do corpo humano e tem a função de bombear o sangue, fazendo com que este circule por todo o nosso organismo, através, claro, de nossas veias, irrigando e alimentando os outros órgãos do nosso corpo. Mas nesse versículo, algumas coisas nos chamam a atenção. No versículo de número 9 e depois o versículo de número 10. Mas no versículo de número 9, duas coisas. Primeiro, enganoso é o coração. O profeta diz que o nosso coração é enganoso mais do que todas as coisas. Quantos não são aqueles que, muitas vezes, deixando-se levar pelo coração, deixando-se levar pelas emoções, acabam tendo atitudes impensadas, fazendo coisas e falando coisas que depois vai se arrepender, porque enganoso é o coração, enganosa são as nossas emoções. Muitas vezes a atitude impensada, ela acaba acarretando fardos pesados, fardos estes que, se não forem aliviados pela graça do perdão de Cristo, nós os levamos por toda a vida. Além de ser enganoso, o profeta diz que o nosso coração é corrupto. E eu fui me valer do dicionário Aurélio, e ele me disse que corrupto é algo podre, é algo estragado, é algo infectado, é devasso, é depravado. E com esses adjetivos para o nosso coração, como nós podemos confiar nele? Como nós podemos confiar nas nossas emoções? A verdade é que se enganam aqueles que pensam poder esconder as coisas de Deus, as coisas que arquiteta no coração, porque a palavra diz que o pecado ele é gestado, e o profeta, o escritor de Tiago, a carta de Tiago, diz que o pecado é gestado no nosso coração, e uma vez que ele é gestado, nós o trazemos à luz, e quando nós o trazemos à luz, ele faz a separação, agora indo para o profeta Isaías, entre nós e o nosso Deus. Quantas coisas nós armazenamos no nosso coração, e pensando que Deus não as conhece. Nós podemos esconder essas coisas das pessoas que estão ao nosso redor, mas de Deus nada podemos esconder. Mesmo porque antes que qualquer palavra saia de nossos lábios, da nossa boca, Ele já as conhece. E a promessa que Ele traz, no versículo de número 10, é que Ele vai retribuir a cada um de nós, segundo aquilo que nós merecemos, segundo as nossas ações, segundo o nosso proceder. A verdade é, a salvação é graça, mas não é de graça. Ela custou um preço enorme, que foi a morte e o derramar do sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então,
pensando nisso, queridos irmãos, quero propor 6 momentos para a gente pensar a respeito do coração. O coração, em primeiro lugar, como sede do nosso intelecto. Intelecto está ligado com aquilo que é racional, razão, pensamento, entendimento. Intelecto é o local onde reside a nossa inteligência, onde ela é gerada. A capacidade de aprender, entre outras coisas, primeiro de aprender, seja por meio do estudo ou da experiência, tornando-nos seres humanos aptos a fazer alguma coisa. Mas a nossa mente também é capaz de apreender, que é assimilar mentalmente, que é entender, que é compreender, alcançar as intenções ou o sentido de alguma coisa. Então esse é o primeiro momento da nossa mente, do nosso intelecto, do nosso coração. O segundo momento, o nosso coração é sede de nossos sentimentos. Eis alguns exemplos de sentimentos que são gerados, de sentimentos que são armazenados no nosso coração. O amor. Embora o amor seja uma decisão, é algo que brota lá do nosso coração. Nós decidimos amar ou não amar uma pessoa e assim por diante. Mas o afeto também é algo que vem lá do nosso coração. A simpatia, a empatia, a amizade, a bondade, a generosidade, são todas as coisas que nós gestamos no nosso coração. Mas nem tudo que vem do coração, o que é gestado no coração é bom. Ali também nós armazenamos nossas tristezas, nossos desgostos, os descontentamentos. É também, muitas vezes, depósito de mágoas, depósito de ira, depósito de rancor, depósito de inveja, de ressentimento e por aí vai, em uma lista quase que interminável. Então, nós, nesse segundo momento, vemos o coração como sede de nossos sentimentos. Mas o coração também é sede de nossa vontade. Vontade é, por assim dizer, uma força interior que nos motiva a lutar para conquistar algo. É o sentimento que incita alguém a atingir um propósito, um desafio. O problema está em sabermos dominar esta vontade. E assim fazer a melhor escolha. Decidir de maneira correta. E a melhor maneira de nós decidirmos alguma coisa, de nós colocarmos o nosso projeto de vida em pauta, é buscar a direção de Deus. Quando nós buscamos a direção de Deus para os nossos projetos, para aquilo que nós gestamos no coração como intento, provavelmente ele dará certo. Mas quando nós resolvemos fazer as coisas de acordo com o nosso coração, sem consultar o coração de Deus, a possibilidade de dar com os burros na águas é muito grande. No quarto momento, quero falar do coração como um depósito, como uma caixa. O coração é, por assim dizer, e de maneira figurada, um depósito de emoções, como disse, de bondade, de amor, de alegria. É o local onde nós devemos guardar, por exemplo, a palavra de Deus, como nos diz o salmista, lá no Salmo 119, versículo de número 11. Mas pode ser também, como disse, depósito de ódio, depósito de rancor, depósito de tristeza, de desejos malignos e assim por diante. Jesus disse que do coração do homem procede todos os desejos da vida. As nossas vontades e os nossos impulsos procedem, por assim dizer, do nosso coração. Sendo assim, então, o coração é um depósito. E cada um vai tirar, nas palavras do Senhor Jesus, desse depósito, vai tirar do coração aquilo que ali armazena, aquilo que ali ele guarda. Daí então, queridos irmãos e irmãs, a necessidade de termos a sabedoria de Deus, a sabedoria que vem do alto, como filtro daquilo que nós vamos armazenar no nosso coração. Precisamos de sabedoria, dessa sabedoria que vem do alto, para dominar as nossas emoções. Todo sentimento e todo o nosso sentimento precisa ser acompanhada desta sabedoria que vem de Deus. Quem age apenas dirigido pela emoção pode acabar, como disse há pouco, fazendo coisas e dizendo coisas para as pessoas e às vezes para si mesmo, que mais tarde vai se arrepender. Nós somos seres emocionais, é verdade. Isso é bom. Já pensou se nós fôssemos robôs sem sentimentos? Que monotonia que seria a vida? Pensou se nós tivéssemos uma vida em que não houvesse dificuldades, que não houvesse barreiras, que não houvessem lutas? Que graça teria a vida? E para que serviria então a fé?
senão para o enfrentamento das dificuldades, das lutas, sejam elas no plano físico, seja elas no plano financeiro, emocional e assim por diante. Graças a Deus que nós somos seres emocionais e que a nossa vida não é só feita de lutas e problemas, temos momentos de alegria e a palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Nele nós somos alegres. E o apóstolo Paulo nos chama muito a isso. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. São os sentimentos que nos fazem humanos. E todos nós, por vezes, temos que passar por eles. Certa vez ouvi um mineirinho dizer o seguinte, né? Não há subida que não tenha uma descida. Mas quando estiver na descida, prepare-se, porque ali na frente pode haver uma nova subida. Precisamos aprender a dominar nossos sentimentos, a dominar as nossas emoções. Caso contrário, eles nos dominam. E para isso nós precisamos daquela sabedoria que, segundo Tiago, vem do alto. Ah, queridos irmãos, se soubéssemos e se usássemos os nossos sentimentos e se usássemos as nossas emoções sobre o crivo da sabedoria divina, quantas dificuldades, quantas lutas teríamos evitado. Há 32 anos, mais ou menos, fui para o seminário, mas antes desses 32 anos, passei uma boa parte de minha vida na mão de Satanás. Ah, se eu pudesse voltar lá atrás e não fazer aquele desvio na minha vida. Mas Deus tinha um projeto, Deus tinha um plano para a minha vida. E quando Ele disse, agora vem, não teve jeito. Estive aqui por 3 anos, quando voltei para Jesus, e 3 anos depois estava indo para o seminário me preparar para servir o Senhor no ministério pastoral. Mas quantas dores, pense, você também, em suas decisões tomadas no afã do sentimento, no momento em que você poderia ter baixado a bola, pensado mais um pouco, decisões que trouxeram talvez dores e sentimentos para os seus familiares, talvez para você mesmo, e que poderiam ser evitadas, se tivesse feito uso da sabedoria, se tivesse ouvido a voz da sabedoria, se tivesse submetido à vontade de Deus. Porque o sábio é aquele que submete todos os seus desejos, todos os seus projetos de vida, todos os seus planos à apreciação e aprovação do Senhor Deus. Então, antes de qualquer decisão, ore. Ore mais um pouco. Ore de novo e aguarde o aval de Deus. No segundo momento, eu quero falar para vocês da sabedoria, como adquirir a sabedoria para a vida. A sabedoria se adquire através do estudo da palavra de Deus, da comunhão com Deus e da experiência de caminhar com Deus. É Ele quem dá a verdadeira sabedoria ao ser humano. É Ele quem nos dá a verdadeira sabedoria. Tiago 1, versículo de número 5, nos diz o seguinte: se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovação, e Ele lhe será concedido, e ela lhe será concedido. Alguns quesitos aqui. Primeiro, peça. Às vezes a gente quer alguma coisa, mas não pede. Deus sabe que nós precisamos. Já disse há pouco que antes que uma palavra saia dos nossos lábios, Deus sabe. Mas Ele diz que nós devemos pedir. Você precisa de sabedoria, você precisa da direção de Deus, você precisa da presença de Deus para dominar as suas emoções, para resolver as lutas do seu dia a dia. Coloca isso diante dEle. Peça. Mas peça com fé, em nada duvidando. Então é preciso pedir, mas pedir com fé e não duvidando. E então nós receberemos, porque é do querer de Deus que nós sejamos sábios e usemos a sabedoria no nosso dia a dia. A sabedoria, ela tem uma companheira. A sabedoria anda de mãos dadas com o bom senso, um companheiro, melhor dizendo, anda de mãos dadas com o bom senso. E nós precisamos de bom senso para discernir entre o verdadeiro e o falso, entre o que é bom e o que é ruim, o que nos faz crescer e o que pode nos diminuir na graça e no conhecimento de nosso Senhor, o que pode nos fazer cristãos verdadeiros, respeitados na sociedade, e aquilo que pode levar o nome de Deus à chacota, como temos visto por aí em muitos casos. Precisamos do bom senso para aplicar corretamente a razão e a emoção no nosso dia a dia, para lidar com esses sentimentos. Tudo na dose certa.
tudo com equilíbrio. Ser sábio é a capacidade de julgar e resolver um problema sem criar outro. Porque tem muitos que, ao tentar resolver um problema, cria 2, 3, 4 a mais. A sabedoria nos capacita para as escolhas que temos que fazer durante toda a nossa vida, pois sempre estaremos em encruzilhadas e, por vezes, a inteligência, o sentimento e a vontade são falhos em nos mostrar a direção a tomar. A inteligência sem sabedoria não tem valia nenhuma. A inteligência, que é uma bênção que Deus nos dá, a capacidade de pensarmos, de analisar, ela precisa ser acompanhada com a sabedoria, e aí sim acontecerão as melhores escolhas na nossa vida. Porque a sabedoria que vem do alto, ela aponta o caminho certo, a escolha certa. A sabedoria vai nos ensinar que tem hora que é preferível a gente se calar. Vai nos ensinar que às vezes é melhor se afastar. E a própria sabedoria vai nos dizer a hora que devemos agir, a hora que devemos falar, a hora que nós devemos nos aproximar, sempre sob a orientação do Espírito Santo. Ações e palavras impensadas e ditas na hora errada, da forma errada, para a pessoa errada, trazem consequências danosas. Mas quando nós falamos na hora certa, para a pessoa certa, da maneira certa e com a sabedoria que vem do alto, pode saber, vai ser bênção na sua vida e na vida daquele que lhe ouve. Tudo o que se faz sobre a direção divina redunda em bênção, e para isso nós precisamos agir com sabedoria, com prudência, com bom senso, e não impulsionados pela emoção ou pelo nosso coração, que é enganoso. No sexto momento, quero falar-lhes da sabedoria que nós precisamos, e essa sabedoria tem uma fonte, e essa fonte é Deus. A sabedoria que nós precisamos para a vida, para controlar nosso coração, para controlar as nossas emoções, é aquela que vem do alto, que vem de Deus. Tiago 3, verso 13, 17 e 18 nos diz assim: a sabedoria que vem do céu, que vem do alto, é antes de tudo pura. Não tem mácula nenhuma, é uma sabedoria pura. E é pura porque vem de Deus. É também pacífica, bondosa, amigável. Ela é cheia de misericórdia, produz colheita de boas ações, não trata os outros pela aparência e é livre de fingimento. Tiago 3, verso 13, 17 e 18. O cristão sábio procura armazenar coisas boas no coração, para usá-las quando for preciso. Pois, conforme o Senhor Jesus disse, do coração procedem todas as saídas da vida. Falando certa vez a um grupo de fariseus, lá em Mateus 15, de 18 a 20, Jesus diz: o que sai da boca vem do coração. O que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina o homem, porque do coração procede maus desígnios, homicídios, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias, e são estas coisas que contaminam o homem. Enquanto os fariseus discutiam se comer ou não comer, sem lavar as mãos, se podia, se não podia, não estou dizendo que não devemos lavar as mãos antes das refeições, mas não é isso que vai contaminar a nossa alma, não é isso que vai contaminar o nosso coração. O que vai contaminar é aquilo que nós gestamos no coração e depois trazemos como maldade, como pecado. Jesus dizendo isso aos fariseus. Devemos cuidar do nosso coração. E ele mesmo disse lá em Lucas 6,45, o homem bom, do seu bom tesouro tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Terminando, queridos irmãos, não vamos encher o nosso coração com coisas boas. Vamos encher o nosso coração com coisas agradáveis. E quer coisa melhor do que encher o nosso coração com a palavra de Deus, de encher o nosso coração com a presença do Espírito Santo. Não há nada melhor. Portanto, busquemos essa sabedoria que vem do alto, para administrar a inteligência que Deus nos deu, os nossos sentimentos, os nossos desejos e o nosso coração, sob a direção, orientação do Espírito Santo. Façamos como o salmista,
Salmo 119, que eu já citei, versículo de número 11, e ele disse assim: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. E busquemos sempre a sabedoria que vem de Deus, que Ele nos dá, através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero deixar algumas perguntas aqui para inquietar o seu coração. Isso mesmo, que se você perca o sono nesta noite pensando nisso, brincadeira, ninguém perca o sono, dormam bem, descansem bem, apesar que, como funcionário público, né, amanhã não trabalho, tá? Por isso eu aproveitei, minhas férias começam quarta-feira, já ganhamos um dia a mais aí, né, para poder visitar a família, estar aqui com vocês, mas descansem bem. Mas pense nisso, o que nós temos armazenado no nosso coração? Pensa aí, o que você tem colocado no seu coração? Preocupações? Nós as temos. Mas Jesus disse, lançando sobre ele, Pedro escreveu, né? Lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem o quê? Cuidado de vós. Então, o que você tem armazenado no seu coração? Você tem buscado essa sabedoria que vem do alto? Então vamos pedir. A palavra disse, Tiago disse, peça. E nunca é demais sabedoria. Pelo contrário, quanto mais sábio, mais nós nos aproximamos daquele que é o ideal, daquele que é o modelo, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor. E devemos nos tornar cada dia mais parecidos com Ele. Como você tem utilizado a sua inteligência, que Deus com certeza lhe deu? Para o bem? Para construir coisas boas? Você tem dominado as suas emoções e sentimentos, ou você tem sido dominado pelas suas emoções e pelos seus sentimentos? Quando nós deixamos as nossas emoções e os nossos sentimentos nos dominar, é porque nós estamos nos distanciando do Senhor. Não estou dizendo que não haja lutas nessa área, muitas vezes nós precisamos de tratamento, precisamos buscar um especialista, mas muito mais devemos nos aproximar mais e mais de Deus e confiar de que não adianta nada nos preocuparmos, como foi dito hoje de manhã, com o dia de amanhã, porque eu não sei se eu vou sair daqui vivo. Então nós temos que viver o agora. O tempo de Deus é o já, é o que nós estamos vivendo aqui, e o amanhã pertence a Ele e vai ser como Ele determinar. E nada que a gente faça pode mudar isso. Por isso que temos que nos entregar realmente nos braços do Senhor e nele descansar, de que Ele tem sempre o melhor para nós. Por isso, uma última pergunta: você tem dominado as suas vontades ou as vontades que têm dominado a sua vida? Pense nisso, porque a palavra diz que a sabedoria começa com respeito a Deus e o reconhecer de que nós precisamos dEle. E de que sem Ele, nada somos e nada podemos fazer. O escritor de Provérbios disse: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Tendo sabedoria, o ser humano, o cristão regenerado, age de maneira prudente. Provérbios 14, 33. No coração do prudente repousa a sabedoria. Provérbios 28, 26. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. Não esqueça o que o profeta Jeremias escreveu. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto de suas ações. Portanto, não confie no coração, não confie nas emoções, não confie nos seus sentimentos, nem na sua vontade. Confie em Jesus Cristo, sábio por excelência, que é o autor e consumador da nossa fé. Para terminar, Salmo 51, 10, depois 19, 14. E o rei Davi escreveu, pedindo a Deus: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito inabalável. E termina com essas palavras maravilhosas: que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Que Deus assim nos abençoe e nos ensine a fazer bom uso das nossas faculdades mentais, mas com sabedoria que vem do alto. Que sejamos dominados pelo Senhor, pelo Espírito Santo, e não pelo nosso desejo e nossas emoções. Mais uma vez agradeço ao pastor Alex
pela oportunidade. E quero convidá-los para ficar em pé e vamos orar nesse instante. Pai querido, o Senhor sabe o quanto nós somos carentes de Ti, o quanto nós dependemos do Senhor, o quanto nós precisamos da Tua graça e da Tua misericórdia. Da Tua graça, Senhor, porque o Senhor não nos dá aquilo que merecemos, mas pela graça nos dá o Teu amor, bondade, misericórdia e Tua presença. E pela misericórdia que o Senhor tem por nós, o Senhor não nos dá aquilo que merecemos, pois não somos merecedor do Teu amor, da Tua graça e da Tua misericórdia. Por isso lhe agradecemos pela Tua bondade. E agradecemos a Deus pela oportunidade de estar aqui nessa igreja, nossa igreja mãe, que acreditou na nossa vocação, e por isso o nosso louvor por esse povo que aqui se reúne em Teu nome. E alegria, Senhor, de vê-los sempre caminhando na Tua presença. Tua bênção, Senhor, sobre cada irmão, cada irmã que faz parte dessa comunidade de fé. De uma maneira especial, nosso agradecimento pela nossa mãezinha, que está completando mais um ano de vida. E também, ó Deus, a nossa oração pelo reverendo Alex, que é o Teu anjo nesta igreja. Que o Senhor o fortaleça, dando entendimento, sabedoria e a direção do Teu Espírito, para que ele possa conduzir essa parcela do Teu rebanho aos pastos verdejantes e às águas tranquilas. Juntamente com ele, a Tua bênção sobre a esposa e os filhos, nós oramos agradecidos, pedindo-Te que o Teu Espírito nos guie, para que possamos realmente não ser dominados pelos nossos medos, pelas nossas emoções, e também não sermos dominados pelo nosso coração, mas pela sabedoria que vem do alto, que vem do Senhor, em nome de Jesus. Assim oramos, assim agradecemos. Amém.